Bem-vindo à Optologia, meu nome é Valner e hoje nós vamos falar sobre transferidor dial ou eixo optométrico. Vou mostrar aqui os diais, né? Passar uma apresentação rápida. Então, o primeiro que nós vamos mostrar aqui é o dial da escola, que todo mundo conhece. Você pode ter ele circular, variando de 0 a 360, né? Vai num sentido e volta no outro, para você não ter que virar o transferidor. Também, se você virar o transferidor, ele fica invertido, né? Espelhado, você não vai ver o número vai estar de trás para frente, né? Aqui o mais comum é o meio dial, né? Ele começa em 0, vai até 180, também tem o inverso de 180 até 0. Tá. O nosso primeiro dial é esse aqui, ó, é o dial óptico. Ele é parecido com esses dois diais, né? Ele é o dial padrão que todo mundo conhece, vai de 0 até 180. Tá? Eu coloquei aqui, além disso, 45 e o 135, que são posições assim bem usadas em óticas, mas vamos lá. Então aqui, ó, tá ampliado aqui o dial, tá? Ele vai de 0 até 180 e eu pus uma seta nessas 4 posições para a gente comparar, porque às vezes a pessoa vê essas 4 posições nos outros diais e confunde um dial com o outro por causa dessas posições que elas coincidem em alguns diais. Tá? O segundo dial que nós vamos ver aqui é o dial que a gente chama espelhado, mas vou explicar daqui a pouco o que é espelhado, tá? No caso aqui, o dial que a gente chama espelhado ou inverso, né? Ele vai de 180 até 0. Tá? É muito comum o dial matemático invertido também, que ele tem os dois. Então, se você pegar o dial matemático, ele tem esse que a gente chama de espelhado, né? Aqui, ó, o dial matemático ele vai numa posição para cá, ó, aumentando e diminuindo. Então, você tem nesses dois aqui, o dial padrão matemático e o que a gente chama de espelhado também, que começa em 180 e vai até 0. Tá? Eles estão os dois num só aqui. E seria esse aqui, né? O espelhado. Agora, o outro dial é o dial que a gente chama de perpendicular. As posições aqui, ó, são perpendicular. Então, onde estaria 0 é 90, onde estaria 10 é 100, 20 seria 110, 30, 120. Então, é a posição que seria perpendicular. Tá? Vamos ver o outro dial, que é o último, que é o optométrico. E o dial optométrico é onde os valores ficam meio estranhos, tá vendo? 90, 80, 70 vai reduzindo até 0 e depois aqui na posição 0 é como se fosse 180 e vai reduzindo de 180 até 90. Eu fiz a marcação dessas posições aí para a gente dar uma olhada. Vamos ver primeiro essa posição na vertical aqui, ó. No dial optométrico, essa posição vertical é 0. No dial perpendicular é 180. No dial do espelho, 90. E no dial padrão também é 90. Viu que ficou parecido nelas, né? Duas ficaram iguais, as outras não. Vamos pegar o 45 aqui agora, ó. Se você pegar o 45 nesse dial óptico, no dial espelho, né, vai ser 135, no perpendicular 135 e no optométrico 45. Bom, aqui nós temos todos os 4 diais, que é só uma apresentação, né? Vou explicar direitinho aí como é que funciona isso. Aqui está o dial padrão, tem também o espelhado, que é o último aqui, ou invertido, né? Que veio junto do da escola. Esse aqui é o optométrico, ó, que está em verde, e o perpendicular. Então, nós temos esses 4 diais aí, tomando cuidado com a posição dos eixos, porque muita gente acha que o dial optométrico é perpendicular, e não é. Tá, ó. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Vou pegar um ângulo que está no meio do caminho aqui, que não está nessas 4 posições que repetem alguns diais. Essas aqui são diferentes. Então, só para a gente ver aí, ó. A posição aqui, essa posição aí, se você tivesse no dial, vamos lá para o primeiro. Se tivesse no dial óptico, é 20 graus. 10 seria 10, 20 graus. Ó, 10, 20 graus. Só que isso aí no dial do espelho é 160. No dial perpendicular é 110. E no dial optométrico é 70. Então, nesse caso, não tem nada a ver um com o outro.
O importante é você entender que esse dial optométrico é o dial que você usa para fazer exames. Então, como é que ele funciona? Você está fazendo exame subjetivo. Se a pessoa vê bem nessa posição aqui, o ângulo dela lá na receita, né, do óculos não vai ser 10, 20, 30 graus, não, vai ser 60. Isso aqui, essa posição aqui, se ele enxergar bem essa posição, né, que não tem nada a ver com 60 graus do dial óptico padrão nosso, tá? E aprender a usar. Eu vou dar um link agora para a gente. Vou passar para vocês um link para vocês acharem o dial aí. Para quem já tá bom, já confundiu, já tá bom demais, já pode procurar. Você vai lá no site www, né? optologia.com.br. Você vai lá em download. Em download você põe optometria. Dentro de optometria, dial optométrico 100%. Aí você vai abaixar arquivo. E abaixa esse aqui é o dial que é de afinamento, né? 100%. Mas você também pode pegar o de 50%, que é para detectar o eixo, né? Aí você pega o de 50 também. E aí tem ele, o dial optométrico com os ângulos certos. Fica mais fácil de fazer isso aí. Tem também, para quem gosta nesse site meu aí, tem também o diagnóstico visual, né? Você pode ir no diagnóstico visual e digitar aí a sua receita, né? Você digita a receita aí e depois que você digitou os valores da sua receita, você vai lá em qual a miopia e descobre. E vai dar para você aí o nome científico do problema visual que você tem. Embora não seja um nome comum, né? É para você que está estudando aprender. Bom, dá para ter uma ideia boa aí dessa primeira parte. Vamos continuar. Antes de começar, a gente vai ver como é que é o uso do eixo optométrico, como é que eles mudaram, uma pequena historinha para vocês entenderem do eixo. Tá? Como é que é o eixo do dial e em relação ao eixo óptico, tá? Porque o eixo óptico foi mudado. É só uma curiosidade. Vamos lá. Aqui. Nesses eixos aqui, a gente vai ter uma ideia boa, que é o seguinte. Como que era marcado o eixo óptico, né? Das marcações de óculos? Como a gente usava muito superior, inferior, nasal, temporal, principalmente por uso de prismas, né? E outras coisas também que a gente usa muito isso, a simetria. Então, o pessoal tentou marcar zero, tudo que é nasal é zero. Então, quando você falasse que era nasal, você já sabia que era zero. Tanto sendo o olho direito ou esquerdo, ia ser zero, de qualquer maneira. E quando você falava 180, você estava falando temporal. Mas isso trouxe um problema. Porque olha só o que acontece se você fizer isso. Isso aqui é a mesma prescrição, o olho direito e o olho esquerdo são iguais. A posição do eixo, você pode ver que é aqui, ó. Mas como o olho esquerdo é mudado, o eixo mudou porque nós colocamos zero a nasal, em vez de fazer o mesmo gráfico. Então, nós temos duas prescrições iguais, mas o eixo, mesmo sendo diferente, as prescrições são iguais, tá vendo? Isso não pegou, não. Então, o que acabou ficando foi esse tipo de eixo. Como é que é esse eixo? Tudo bem, vamos usar o nasal para outras coisas, para pismo, temporal, mas para o eixo óptico não dá para usar nasal. Tá? Tem que tomar cuidado. Na hora de marcar, nós vamos marcar o olho direito igual ao esquerdo. Tá? O zero vai ser do lado direito e o 180 na esquerda. Aqui, mesma coisa, o zero aqui, ó. E tá para cá. Por quê? Porque agora prescrições iguais, tá vendo? O eixo fica igual. Então aqui, ó, se as prescrições são iguais, a escrita teria que ser igual. É mais lógico. Esse sistema foi feito em 1928, tá? É o sistema chamado TAB, que é a abreviação dessa frase alemã, que quer dizer Comitê Técnico de Ótica de Óculos, né, de 1928. Então, a gente usa o sistema TAB, tá, para marcar os óculos. Tá? Esse é o que é utilizado hoje.
Nós vamos continuando aí devagarinho. Bom, dá uma vida nesse vídeo aí, olha que bacana. Eu vou pegar uma tirinha de papel escrito MAUTVWY. Coloquei aqui, ó, e lá atrás tem um espelho. Então aqui para frente, ó, MAUTVWY, certo? Vou virar do outro lado, ó, a costa aqui é a costa, não tem nada, costa desse papel. Tá, ó, vou virar do outro lado. Vou virar do outro lado, ó, virei na horizontal, tá vendo lá? Ó, o papel tá escuro aqui. E olha lá, o espelho parece que inverteu a imagem, né? Espelhou a imagem. Não, só que não. Tá? Ele inverteu porque eu fiz esse giro aqui, ó. MAUTW tá cá o M, mas o espelho eu não vejo nada. Agora, se eu pôr assim, eu vejo, tá vendo? Ó, mas eu não tô pondo assim, ó, eu tô pondo de costa, então tem que virar. O espelho não tá invertendo a imagem, é eu que virei a imagem do outro lado. Isso aí tem que ser bem compreendido. O espelho não inverte a imagem, tá? É a gente que vira, para poder pôr na frente do espelho, vira do outro lado. E a imagem, então, fica invertida. Pode parecer estranho isso, né? Mas não é não. Tá? Isso aí acontece mesmo. É bem diferente. Vou passar um outro vídeo aí, tá? Para a gente fazer a segunda parte disso aí. Então é bom a gente entender o seguinte: espelhar não rotaciona na vertical, tá? São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. O espelhar não rotaciona na vertical. Nós aqui rodamos na vertical, né? No eixo vertical. Ou simplesmente olhamos ou vamos para o outro lado. Só que a gente não repara isso, né? A gente está indo para o outro lado e não consegue perceber que a gente que está fazendo isso aí. Vamos ver esse vídeo aí. Olha só. Isso aqui agora nós temos um papel vegetal. Tá vendo? É um papel vegetal. E lá no espelho eu consigo ver que não inverteu. Olha lá, MAU nessa direção. Tá vendo? O espelho está do mesmo jeito. Só que agora eu consigo ver porque é um papel transparente, um papel vegetal. Então você vê que o espelho não inverteu nada. Continua o M, está na mesma direção do M. E também está da esquerda para a direita. Tanto faz no espelho, ó, como no papel. Tá todos os dois lados iguais. Daqui para lá, né? E lá no espelho também tá daqui para lá, não mudou nada. Agora ficou fácil da gente entender. Agora a gente vira. Quando você vira, inverte lá no espelho, claro. Mas o seu também inverteu. Só que agora você consegue ler e perceber que foi um giro que nós demos na horizontal. Tá? Foi só isso aí. Foi apenas um giro. Tá, então é assim. Às vezes as letras elas não modificam quando você vira na horizontal ou na vertical em ambas as direções. Isso às vezes complica mais o entendimento além da cognição. Depois da cognição vem a compreensão. Então a cognição fica meio confusa até você entender a parte compreensiva, né? Vamos tentar fazer isso para a gente entender o que é isso. Na verdade foi o primeiro vídeo que a gente viu, né? A gente viu o primeiro vídeo lá, então a gente vai ver isso aí. Então esse vídeo tem uma simetria horizontal. Dá uma olhada aí, ó. É aquele primeiro vídeo, MAUTVWY, se virar na horizontal, apesar de ter invertido o lado, porque nós viramos, não porque o espelho inverte, tá? Você vai ficar compreensível. Mas se a gente fizer um giro na vertical, ó, essas letras não tem simetria na vertical. Então aí você não vai entender mesmo o que está acontecendo aí, se for o espelhamento, ou se for o giro, ou se for o tipo de letra. Porque tem letra que você vira e elas realmente não viram. Então isso pode trazer uma certa confusão, né? Então, às vezes a gente pensa que está espelhando que é o espelho e pode ser o tipo de letra só que está mudando isso aí. Vamos ver um outro tipo de simetria. Essas letras aí, ó, são simetria na vertical, B, C, D, E, K.
tá vendo? Se eu virei na horizontal, ó, elas ficam ao avesso, não é igual aquela M, T, né? Do vídeo passado. Agora, se eu virar ela na vertical, ó, quando eu viro na vertical, elas não mudam nada, fica a mesma coisa, porque elas têm simetria na vertical. Tá? Então, quando a letra tem simetria na vertical, se você virar ela na vertical, ela fica a mesma coisa. Inclusive, nós não viramos na horizontal, você pode ver que a letra manteve do mesmo lado. Ó. Como sempre, né? Na verdade, não é o espelho, né? É a gente que vira. Só que a gente não percebe isso. E aí a gente fala, às vezes erroneamente, que o espelho inverte a imagem. Mas a característica principal do espelho é manter a imagem do mesmo jeito. Como você está acostumado de olhar pelo outro lado, você acha que está invertido. Mas você que virou e inverteu, tá vendo? É igual isso aí, eu fiz várias vezes aí para vocês verem. Tá, parece coisa boba, mas não é não. Isso aí não é fácil entender, não. Às vezes demora mais tempo. Uma explicação aí para ver se não confunde mais, né? Às vezes fica mais confuso. Às vezes a gente confunde mais, né? Essas posições, mas você saber o tipo de letra também, você pode ajudar na criação de autotipo, né? Você pode determinar umas letras específicas para cada tipo de autotipo, dependendo da cognição também que a pessoa tem, né? Vamos ver simetria na horizontal e na vertical. Tá? Então, tem letras que têm simetria na horizontal e na vertical também. H, O, I, X, por exemplo, escrito dessa maneira aí, né? Que você põe H minúsculo ou mudar um pouco a letra, não dá. Então, esses tipos de letras aí, ó, se você virar na horizontal não muda nada. Tá vendo? Continua na mesma direção, inclusive, né, ó. Tá? Fica do outro lado porque você virou. E se virar na vertical, também não muda nada. Tá? Horizontal, nada. Se você virar na vertical, também não muda nada. Inclusive, a direção, a posição fica a mesma, né? Porque na vertical você não virou na horizontal. Quando você vira na vertical, o H fica à esquerda, tanto aqui como no espelho. Eu não sei se vocês estão percebendo, na frente lá é um espelho, tá? Ai, ai. Tá bom. Interessante? Interessante. Pelo menos eu penso que sim, né? Não sei se é assim difícil de entender isso, mas eu acho que facílimo também não é não. Tá? Vamos ver algumas letras aí que são assimétricas. O restante das letras que nós não mostramos do nosso alfabeto. Né? Então aí, ó, nós temos aí as letras que não são simétricas, nem horizontal nem vertical. Tá? Acredito que em ângulo nenhum essas letras são simétricas, né? Mas olha aí, ó. Se eu virar na horizontal, elas ficam ao contrário. Tá vendo? Inverte tudo, que é nós que estamos virando, né? E também o giro na vertical. Ó, o giro na vertical também. Essas letras ficam incompreensíveis. Então, às vezes, você está achando que está espelhando, não está, porque você não observou que a letra é simétrica na direção do movimento. Se ela for simétrica, né, na direção que você está movendo, então você não vai saber se é ou se não é. Vamos lá, vamos tentar agora fazer um resumo e entender melhor como que acontece isso aí. Tá? Vamos fazer um resumo geral e explicar aí como que é calculado matematicamente o dial optométrico e também você pode simplesmente usar sem entender muito. Então é assim, vamos começar a revisar a simetria, né? Então nós temos a simetria aí, então vamos dar uma olhada aí. A simetria, a gente viu lá que tem várias essas formas de simetria, né? E a simetria a gente pode ter ela horizontal,
que é igual a essa aqui, a primeira que nós vimos lá, né? Nós podemos ter a simetria horizontal, no caso das letras do alfabeto nosso, MA, U, T, V, W e Y. Vamos ter uma simetria vertical, podemos ter simetria horizontal e vertical, e as outras letras que não são assimétricas. Por que eu mostrei essa simetria aí? De novo, porque muitas vezes a gente acredita que essa simetria eu virei e eu não ou deixei de virar. Então é só para você não confundir virar do outro lado e tudo com isso. Tá? Vamos para frente aí. Bom, então esse aí a gente está olhando para o paciente. O paciente está na sua frente. Então você vê o olho direito e vê o olho esquerdo. Nota que a representação é igual, tá? Do sistema Tabo, como eu já tinha mencionado. Então nós temos o sistema Tabo aí, tá? Que o 0, 180 e 0, 180 para os dois olhos. Então, a representação da mesma vergência, né? Menos 1 com menos 2 é 30. Nós temos aqui representada para os dois olhos. Vamos lá, vamos pegar um olho só então. Uma vez que os dois olhos são iguais, não tem sentido eu pegar os dois olhos. Então, peguei só um olho. No caso aqui é o olho direito. Como é que eu sei que isso é o olho direito? Por causa daqui, ó, tá? Essa pontinha aqui, camerular, isso aqui é nasal. Tá bom? Então tá, vamos pegar o olho direito, 30 graus. Então, nós pegamos 30 graus aqui, que se a gente fosse marcar o eixo do óculos desse paciente, aqui seria 30 graus, essa posição ali, tá bom? Bom, só que é do outro lado, tá? Só que nós estamos do outro lado. Então, eu inverti, tá? Como se estivesse virando para o outro lado. Igual eu te falei, eu não estou pondo na frente do espelho, eu que estou passando para o outro lado. Só que agora o papel aqui é como se eu tivesse a ficha dele, esse desenho, como se fosse transparente. Então, estou vendo de costa o desenho. Se eu tiver do outro lado, eu vou ver certinho. Então, 30 graus vai estar nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Diferente da posição que o paciente via nessa posição. Então, ficou do outro lado. Olha só que coisa mais estranha. Se eu falar que o eixo é aqui, o paciente vai ser o 150, né? Então, vai dar errado. Como você passou para o outro lado, a gente precisa usar a matemática aí para entender isso um pouco melhor. Vamos seguir. Bom, então, observando do outro lado, o que acontece quando você observa do outro lado? Né? Teve um giro de 180 no eixo Y, né? Se a gente considerar x, y e z, os eixos padrões aí da matemática. Então, se eu girar no eixo Y, é a mesma coisa de eu passar para o outro lado ou virar 180. O que acontece quando eu viro 180 ou olho para o outro lado? O que acontece? Acontece isso aqui, ó. O eixo agora que ele está vendo do outro lado é o 150. Não é o 30. Então, do outro lado, o eixo é 150. Então, o que aconteceu? Eu passei para o outro lado. Matematicamente, como é que eu faço isso? Vamos dar uma olhada. Matematicamente, ó, nós fazemos 180 menos o ângulo que eu quero. O ângulo não era 30? 180 menos 30, 150. Então, para construir o dial espelhado, né? Que na verdade você sabe que não é espelhado e nem deu o giro em Z, né? O espelho não fez o giro em Z, quem fez o giro em Z foi você que passou para o outro lado. Sabendo, considerando aqui agora o eixo, o giro em Z como eixo vertical de zenite, em pé. Então, você está em pé, rodou, né? Em torno de você mesmo, você fez isso aí, tá? Pode mudar um pouquinho o tipo de eixo, a representação, mas funciona assim. Então, para mim saber o espelhamento, eu pego 180 menos o ângulo, eu construo esse dial do espelhamento. Bom, acontece outro fenômeno aí também, tá? Tem um outro fenômeno interessante que acontece, que é o seguinte. O dial, o eixo do dial óptico fica a 90 graus da posição mais nítida. Então, olha o que acontece. Isso é uma coisa interessante, sabe? Que acontece? Quando você vê nítido deitado, por exemplo,
o seu eixo escrito na receita, o óptico, é vertical. Quando ele é em pé, vertical, você vê o eixo nítido melhor o deitado e vice-versa. Isso não serve para todos os ângulos, né? É só 90, 180. É uma coincidência que acontece isso. Então, por isso que às vezes a pessoa confunde, acha que o eixo optométrico é 90 do outro. Não é. Como é que eu posso entender isso aí melhor? Eu posso entender da seguinte maneira. Quando você vai pôr um quadro ou 3 quadros alinhados numa parede, olha que interessante, é mais ou menos similar que acontece com o eixo visual, né? Olha o que acontece aí. Quando você vai alinhar 3 objetos na horizontal, para alinhá-los corretamente, você tem que medir na vertical. Você mede essa distância, essa daqui e essa daqui. A mesma coisa com vertical. Se eu for alinhar 3 objetos verticalmente, eu tenho que medir distância horizontal. Meço aqui e meço aqui. Tá? É mais ou menos assim. É assim que acontece. Vamos passar para a próxima, para não ficar muito longo. Bom, então, vamos lá. Como é que eu calculo esse eixo perpendicular, né? Como é que eu calcularia este eixo perpendicular? Dá uma olhada aqui, ó. Tá? O meu eixo foi aqui que ele viu, 30, o primeiro. Só que o eixo perpendicular, o 150 é aqui, ele está marcando 60. Então, como é que eu sei como construir o gráfico perpendicular? O eixo não é 150, que nós fizemos 180 menos 30, que virou, deu 150. Bom, 150 está aqui, então se você olhar no eixo perpendicular, já vai dar direto, ó. O 150 vai ser 60. Mas como não tem, né? Se você não tiver, você vai fazer a conta. A conta é feita da seguinte maneira, para você saber o perpendicular. Muita gente já conhece que é muito usado em ótica, achar a posição perpendicular de um eixo quando faz uma transposição, para quem já fez transposição, né, do cilindro, né, para o cilindro positivo ou para o cilindro negativo, né? Então, ela funciona mais ou menos da mesma maneira. Como é que funciona isso aí? Para você pegar o eixo perpendicular agora. Se o ângulo for menor do que 90, você soma 90. Se o ângulo for maior do que 90, você subtrai 90. Tá? É bastante simples para você fazer o eixo perpendicular aí. Então, de forma resumida, né, o eixo optométrico você pode ele ter pronto, que é melhor ainda, não tem que fazer conta, não tem que fazer nada, igual eu uso, meu quadro lá fica com esse eixo optométrico. Na verdade, eu tenho o para 100% de acuidade visual, quando atinge, tem o de 50%, e tem valores para acuidade visual mais baixa também. Bom, cada um pode fazer o dial que quiser, tá bom? Existe um padrão optométrico, mas você pode também fazer do seu jeito. Então, olha aqui, ó, esse aqui é o padrão optométrico. Então, o padrão optométrico, para que se ele enxergou nítido na posição 30, vai ser 60. Eu não preciso fazer conta nem nada. Eu estou com um gráfico lá. A pessoa reportou que nessa posição aqui, ó, está mais nítido os riscos, né, do dial optométrico. Eu vou pegar lá no dial 60 e escrever a receita. Então, fica bastante simples isso aí. Vamos lá, vamos recordar de novo como é que eu faço. Vamos dar esse exemplo aí que eu dei, tá? Então, na matemática, eu tenho que virar para o outro lado, ou uma rotação em Z, ou passar para o outro lado. E eu também, em matemática, tenho que pegar o perpendicular. Então, vamos lá. O ângulo era 30 que nós começamos. Pode fazer um e depois o outro, também funciona. Vou fazer nessa ordem que nós fizemos. Então, para achar o valor do outro lado, eu vou pegar 180 e subtrair do ângulo que eu quero. Aqui, ó. 180 menos 30, vai ser 150. E esse ângulo 150, eu tenho que colocar ele perpendicular. Para tomar perpendicular, 150 é maior do que 90. Então, subtrai 90 e obtém 60. E é assim que você faz
o dioptométrico. Eu sei de cor o dioptométrico, eu não preciso nem pôr número nele lá na parede, mas você põe que com o tempo você vai decorando, né? Que ele é bastante simples, ele vai de 90 reduzindo até 0, depois 180 ele reduz até 90. Bom, aqui está ele, que é o dioptométrico, ó. Você vê que é bastante simples, ó, tá vendo? Igual eu falei, de 90 vai reduzindo até 0, que no caso agora aqui é 180 ou 0, e ele vai reduzindo até 90. Então ele sempre reduz da esquerda para a direita, sendo que no meio o 0 vai virar 180 e você vai continuar reduzindo. Então é muito fácil decorar isso aqui, tá? Se você não consegue decorar, você pode subtrair 180 do valor que você achou no dial ótico, né, padrão matemático, e depois você vê se é maior ou menor do que 90 e faz a conta, subtrai ou soma, dependendo aí se ele é maior ou se é menor o valor. Então, vamos mais um pouquinho, ainda falta um pouquinho só para finalizar, mas o dioptométrico parece que já está bem legal dessa forma. Vamos aí no finalzinho. Vou dar uma recapitulada e uma explicação aí para a gente encerrar o dial optométrico, tá? Vou precisar aqui desse gráfico, que é o meu dial optométrico, né? E vou pegar a lupinha também, a famosa lupinha aí para a gente estar explicando, tá? Então esse aqui é o meu dial optométrico, tá? Esse dial que você vê aqui atrás, ó, ele não é só para acuidade visual, tá vendo? Esse aqui, ó, usa a cabeça, né, de cartar ao contrário, mas que esse dial aqui é do Belilove, né? Ele veio da Austrália, esse aqui, veio de lá. Bom, mas aqui, ó, aqui que é o meu dial que eu fiz, tá bom? Esse eu gosto mais. Tá? Ele obedece às normas de Belilove, mas ele é em porcentagem. Então seria 10, 20, 30, 40, 50. E aqui tem dois símbolos do Detran, né? No Detran, no olho pode ser 50% e no outro 70%. Então fica bem mais fácil aqui. Aqui tem o do cromoteste para afinamento. Aqui tem o dial optométrico, que escrito, né? Tá escrito os valores aqui. Aqui você tem a cruz de afinamento e esses dois lados aqui para você detectar se tem alguma supressão, se ele está enxergando, está tendo visão com os dois olhos, né? Esse aqui já é bem conhecido, esse teste tem vários modelos, esse aqui é um. Tá? Esse aqui você usa o óculos verde e vermelho. Aqui não usa óculos não, tá? Aqui você vê sem óculos, sem nada. Aqui você coloca o verde e vermelho, o óculos, né? E na hora que, se ele tiver o vermelho no olho direito, né? Quando você põe uma lente vermelha aqui na frente, o verde some, então você vai ver o vermelho em cima e o vermelho mais claro. Quando você põe a lente verde aqui, tá? O verde vai sumir, né? O verde vai sumir, o vermelho vai sumir e você vai ver as três luzes embaixo, tá? É interessante, do lado de cá também funciona. Lembrando que na hora de imprimir isso aqui, você tem que ter uma gráfica que imprime igual tá aqui, porque se não imprimir igual tá aqui vai dar errado. Aqui o fundo desse aqui não é totalmente branco não, tem um fundo acinzentado aqui, ó, que senão isso aqui não funciona. Faz um teste aí no seu computador com esse vídeo mesmo. Se você tiver o óculos verde e vermelho, né, você pode fazer um teste nesse vídeo aí mesmo e dar uma olhada. Então esse aqui é o dial optométrico que a gente pode estar usando aí. Então, vamos sumir com ele também. Vamos para onde interessa. Então, vamos finalizar aí. Então, o que é o eixo dos óculos ou o eixo da fórmula ótica? Tá? É aquilo que a gente usou lá para poder fazer a descrição, né? A fórmula ótica. Então, esse aí que é o eixo dos óculos, tá bom? Vamos ver. O eixo dos óculos ou da fórmula ótica é o eixo maior da lente. Por incrível que pareça, o eixo sempre vai marcar a posição do maior valor na lente. Tá? Então, por exemplo, se o seu eixo é 90, quer dizer que a 90 você tem o maior valor da lente do seu óculos, da divergência do seu óculos. Então, se o eixo é 90, se for 0 e 1, ali no eixo vai ser 1.
né? Se o maior valor for 0 e 1 na lente, que é diferente da fórmula ótica, né? E na fórmula ótica, o eixo sempre mostra o valor de maior. Tá. O que é o eixo subjetivo do exame? O eixo que o sujeito vê, o cara viu nítido lá. O que é aquilo? O eixo subjetivo do exame é onde ocorre também a maior densidade focal, que coincide com o maior valor, divergência da fórmula ótica para a lente, né? É o mesmo valor também. Tá. Aqui nós temos aí mostrando, deixa eu pegar minha lupinha aqui, tá? Vou aproximar também, talvez seja melhor ficar maior um pouco, né? Tá vendo? Ó, eu marquei aqui para você. Então, se a receita até aqui, ó, -1 com -2 a 30 graus, qual que é o maior valor dessa receita? Ela está na posição 30 graus da lente. Porque esse 30 graus na receita, ele se refere ao -2, que você está fazendo uma composição de uma lente esférica de -1, com a posição, com uma lente cilíndrica de -2, com o eixo dessa lente a 30 graus. Então, aqui é a forma de escrever. E aqui eu estou escrevendo o valor da lente, tá? Que é diferente. Então, o que quer dizer isso aqui? Que na posição 30 graus do paciente, ele tem -1, tá vendo aqui, ó? E na outra posição perpendicular, que é 90, que é 30 mais 90, que vai ser 120, ele vai ter outra posição, que é a soma desses dois valores, que é -3. Qual que é a maior posição? -1. Então, ó, é aqui isso que eu mostro para você, ó, tá? O eixo de maior valor é o eixo do óculos, né? O eixo do paciente, mas ele, na receita aqui, apesar de você saber qual a posição da lente que tem 30 graus, é fácil, basta olhar aqui na frente, mas lembrando que esse eixo aqui não tem nada a ver com esse 1. Esse eixo, na nomenclatura esfero-cilíndrica negativa, é o eixo desse valor cilindro, mas quando você transforma isso, você pode falar que acontece sempre. Então, na posição 30 eu vou ter o maior valor, na posição 60 eu vou ter o maior valor. Tá vendo aqui? Eu estou só mostrando, um está na posição 60 com -1 e o outro está na posição 30 com -1, só para você identificar a diferença aí. Aqui eu pus outros dois valores diferentes, tá? Deixa eu passar isso aí para ficar maior um pouco. Os valores estão diferentes aí, ó, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, mais 120. Então, na posição 120 eu vou ter o maior valor, que é o 1, tá vendo? E você pode ver que apesar de ter um valor negativo e outro positivo, é uma coincidência. Essa aqui é uma lente, né? Que é o astigmatismo hipo-hiper, né? O pessoal chama de misto aí. Né? Então, numa posição a lente da pessoa é negativa e na outra posição ela é positiva. É uma lente que é positiva e negativa ao mesmo tempo, né? Que é uma lente tórica, negativa e positiva. A lente esférica não tem como ser negativa e positiva ao mesmo tempo. Né? Tá. É só um exemplo também para mostrar a posição, as posições do eixo aí. Bom, o que o espelho faz com a imagem? Né? O que o espelho faz com a imagem? O espelho espelha a imagem? Né? Essa é a palavra, é o jeito certo, né? O espelho espelha a imagem. Só que a gente acha que espelhar a imagem é virar a imagem. Não é. O espelho mantém a imagem igual na mesma posição original. Tá? Então, se eu estou olhando para o espelho e levantar minha mão direita, o espelho lá, se você estivesse do outro lado, você estaria levantando sua mão esquerda. Mas o espelho não vira, quem vira é você, né? Então o espelho levanta a mão direita, o espelho vai levantar a mão do mesmo lado, na mesma direção, tá bom? Agora aqui que a gente confunde, o que a cognição faz com a imagem? O que é cognição? É a capacidade que a gente tem do ser humano de interpretar o mundo real, o mundo físico, dos sentidos, né? Das sensações, do que a gente percebe, não de forma consciente, né? Digamos assim. Então, o que a cognição faz com você? A cognição interpreta segundo a experiência sensorial e prática. Então, ela vai te dar uma sensação, você vai falar, mas está ao contrário. É diferente, a imagem no espelho é diferente, mas você não se ligou que você rotacionou o objeto ou você foi para o outro lado.
Você não está levando isso em conta, né? E isso é que a cognição não tem essa consciência. Agora, o que a compreensão no final faz com a imagem? A compreensão ela vai além da cognição, entendeu? A cognição você interpreta aquilo, mas não é de uma maneira que você interliga e de uma forma consciente os acontecimentos. Então, a consciência vai te mostrar, né? Ela verifica a interação com o consciente, essa compreensão. Então, aí você vai entender, não, estou do outro lado, mas não é porque eu virei, é porque eu fui para o outro lado, não é porque o espelho virou, né? É porque eu que virei e tal. Você vai começar a entender isso. Então, a inteligência fala que a imagem não está diferente. Eu que estou observando do outro lado, numa rotação em Z, se a gente considerar em pé, né? Porque em matemática, se for, você vai ter x, y, o Z saindo, né, do papel. Então, se for na matemática, padrão, você vai rodar em Y. Se for vertical, que é mais fácil de você entender, você vai rodar assim em torno de você mesmo, né? É zenite. Bom, então, eu pus uma frasezinha aí que é essencial você perceber que a inversão é o efeito da nossa cognição de movimento corporal habitual e não de uma modificação da imagem, né? O espelho, de fato, apenas reflete a imagem sem rotacioná-la. Mas a mente, acostumada a girar o corpo para ver, né, de diferentes ângulos, digamos assim, é uma explicação bem simples, viu? Porque cognição não é minha especialidade. Né? Embora quem faça optometria comportamental tem que ter um conhecimento maior nessa área, tá? Então, a mente faz você pensar que é a coisa diferente porque você girou. Ela não percebe que você girou e se girar tem que ver diferente, né? Então, é uma ilusão de sentido. E existe ilusão de visão, de tato, existe ilusão de todos os sentidos. E os sentidos hoje não são 5 mais. Hoje a gente fala 5 sentidos básicos, mas cientificamente tem por volta de 20 sentidos catalogados cientificamente, entre eles do movimento, do mapa espacial, da própria percepção, que é a percepção do seu corpo mesmo, né? Por exemplo, se eu fechar o olho aqui, ó, se eu fechar o olho, estou de olho fechado, põe o dedo no nariz, eu pus, põe o dedo na orelha, eu pus, põe uma mão na outra, abaixa o dedo, você consegue fazer todos esses movimentos de olho fechado. Como que pode isso? Né? Isso é a percepção do seu próprio corpo, dos sentidos, que é propriocepção, a percepção do seu próprio corpo, né? De você mesmo. Vamos devagarinho aí. Vamos despedir agora. É um prazer estar com você. E não esquece, você pode pegar o dial optométrico lá, tudo de graça. Tá? Nos arquivos, as artes. E se algum der errado e tiver algum problema, entre em contato comigo que eu tento corrigir, viu? Falou, valeu. Até o próximo vídeo.